Isso. Também convidar a Isadora, representante aí da Atlas, que também é uma empresa de prestação de serviço, e nós vamos dar então início a essas duas palestras aí, tá bom? A Hélida vai iniciar, né, as palestras, então fica à vontade. Boa tarde! Boa tarde! Uma satisfação estar aqui com vocês. O evento da Bipem é para compartilhar conhecimentos, experiências, aprendizados, e aqui estamos hoje com esse propósito. O nosso tema hoje é voltado para a tecnologia. Tecnologia como ferramenta de gestão do passivo, gestão do RPPS. Quantos usam tecnologia hoje no dia a dia? Quais tecnologias vocês usam? Alguém pode citar? Vamos lá? Celular. O que mais? Notebook. Quem faz Pix? Melhor receber do que fazer, né? Também é tecnologia. Bom, falando em tecnologia, quero começar aqui com uma frase do Steve Jobs. Estimo que essa frase tenha sido dita há 20 anos atrás, porque só de falecimento nós temos 13, né? Que ele faleceu. Tecnologia move o mundo. E aí vocês imaginam, há 20 anos atrás, alguém dizendo que a tecnologia move o mundo. Certamente, muito descrédito em relação a essa frase. Porque há 20 anos atrás, a tecnologia não era tão presente como é nos dias atuais. Hoje em dia, viver sem tecnologia é quase impossível em algumas situações. Em outras, já é possível. E aí eu trouxe aqui curiosidades, né, importante, pós-pandemia. Em 2020, CETIX, que é um centro de tecnologia, informação e comunicação, fez uma pesquisa. E o resultado foi que pós-pandemia, aumentou em 72% a busca por informações online ligados a direito do trabalhador e previdência. Mais adiante eu trago um quadro que informa que, inclusive, esse tema foi o mais procurado, o mais buscado e o que teve maior aumento de buscas online. E 32% de serviços executados exclusivamente por tecnologia, serviços online. Também nessa mesma área, direito do trabalhador e previdência social. E aí, nesse quadrinho que eu trouxe do CETIC, né, .br, que é o primeiro lá em cima, 72%. Então, é o segmento público, claro que aqui está trazendo no âmbito geral, que mais cresceu a nível de buscas por serviço online, ligado à aposentadoria e previdência social. Então, foi um crescimento exponencial. E quais são os desafios da tecnologia no RPPS, que é o nosso tema? Temos muitos desafios, né? E eu trouxe aqui 3 deles, que eu classifiquei como principais. A base de dados, a maioria dos RPPS possuem a base de dados precária, informações não consistentes. E a base de dados, ela é a viga mestra para o bom funcionamento de qualquer software, qualquer sistema. Ele precisa de dados para que o resultado seja preciso, correto e o seu funcionamento seja adequado. Os dados inconsistentes, ele gera resultados igualmente inconsistentes. E como contornar esse problema de base de dados que nós enfrentamos? Tem solução? Tem remédio? Tem solução? Qual é a solução? Oi? Tratamento, atualização de dados, o que mais? Censo, exatamente. Então, o censo previdenciário, ele vai atuar para você criar uma base de dados com servidores efetivos, aposentados e pensionistas, com todas as informações previdenciárias. E aí é o censo cadastral, funcional e financeiro, para levantar toda a base contributiva dos segurados também. Para fins de média aritmética, temos aí a 103, que agora, né, pela média. E o censo, com essa base de dados criada, ele é suficiente para manter os dados atualizados? É suficiente? Não é suficiente. Por quê? Nós temos que manter uma rotina de atualização desses dados, seja via integração
que é um outro desafio, que são integrações de sistemas, a integração da base de dados, porque um banco de dados ele é dinâmico, é vivo. As pessoas nascem, crescem, divorciam, casam novamente, mudam o nome, e tudo isso tem impacto. Tudo isso tem impacto na base de dados. E uma integração de dados com o sistema da prefeitura, o sistema dos outros órgãos, dos outros poderes, ele vai auxiliar na continuidade da base de dados atualizada. E aí, como nós falamos da integração, é um outro desafio que nós temos. Os sistemas conversarem, os sistemas integrarem entre si, para você ter essa base atualizada e a constante utilização dos dados para a performance do RPPS, que é essencial. E um outro desafio que nós temos, que nós trabalhamos com implantação de software, é a crença de que o trabalho será substituído. O trabalho humano será substituído. Vou contratar um software, uma solução tecnológica, não vai precisar mais de mim. Em vários lugares onde nós vamos implantar o sistema, vamos falar um pouquinho deles mais adiante, nós temos muitas vezes resistências nesse sentido, da substituição. E aí nós temos tecnologia que ela avança exponencialmente. Todos os dias novas tecnologias são lançadas, linguagens novas de programação também estão aí no mercado e nós precisamos nos adaptar. Charles Darwin ele diz, não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas aqueles que adaptam as mudanças. E é o que nós precisamos, adaptar as mudanças. E aí eu trouxe aqui uma informação interessante para vocês, no próximo slide, em relação à tecnologia. Então, aqui nós temos um gráfico, que ele está se formando, que diz quantos anos foram para cada tecnologia atingir 50 milhões de usuários. O avião, 68 anos, carro, 62 anos, para ter 50 milhões de usuários, telefone, 50, televisão, 22 anos, internet, 7 anos, celular, 4 anos, Twitter, 2 anos, e pasmem vocês, ChatGPT, 20 dias. Em 20 dias, alcançou 50 milhões de usuários. E aí vocês imaginam como que está a inteligência artificial hoje no mercado. É uma tecnologia muito poderosa, que sim, vai substituir humanos em algumas atividades. Por outro lado, novas profissões são criadas. Da tecnologia para cá, quantas novas profissões surgiram? Conseguem me citar algumas? Influencer digital, mídias sociais, gestor de inovação, engenheiro de dados e várias outras profissões. Então, enquanto algumas profissões elas são substituídas, novas são criadas. E é por isso que nós precisamos nos adaptar. E com a RPPS não é diferente, pelo contrário. Nós também estamos aí para acompanhar essas mudanças tecnológicas, para inserir a inteligência artificial no nosso dia a dia e otimizar o nosso trabalho. O que nós precisamos é extrair o melhor que ela tem para nos ofertar para o nosso trabalho ser otimizado. Semana passada eu estive no evento, o maior evento de inteligência artificial da América Latina em São Paulo, e gente, quanta coisa boa está vindo com a inteligência artificial. É claro que por outro lado, também tem os mecanismos de segurança, porque nós temos deepfake, temos fraudes, que também pode acontecer com a inteligência artificial, mas, por outro lado, tem as ferramentas para nós utilizarmos para otimizar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e termos melhores resultados. Isso está aí posto. Falamos dos desafios, agora vamos falar dos benefícios. Quais são os benefícios de termos no nosso dia a dia a tecnologia no RPPS? Vou citar todos eles e depois falar individualmente. Otimização dos processos internos, economia de recursos, aumento de produtividade, melhoria do atendimento e comunicação com os segurados, democratização da tomada de decisões. Alguns dos benefícios que a tecnologia nos traz no nosso RPPS no dia a dia. Falando de otimização dos processos internos, eu trouxe aqui uma tela do nosso sistema, o software de gestão previdenciária. Por que que otimiza? Porque nós utilizamos workflow integrado entre os setores. Eles são integrados e os trabalhos não são repetitivos. Então, você vai ter ali todo o fluxo no sistema, todos os setores,
desde o atendimento até o envio para o Tribunal de Contas, todo o trâmite processual de forma integrada e com ações e funções automatizadas para otimizar o trabalho, o dia a dia dos usuários que estão ali operacionalizando o sistema, seja para uma concessão de aposentadoria e pensão, seja para a realização da arrecadação previdenciária, uma folha de pagamento, investimentos, que a Isa falará aqui, também em relação a essa frente tão importante do RPPS, todos eles de forma integrada, com o workflow, para que os setores se comuniquem de forma integrada. Falando de economia de recursos. Por que economia de recursos? É um software 100% digital, então os segurados requerem aposentadoria de forma digital, sem papel, todo o trâmite do processo 100% digital, com assinatura eletrônica, com assinatura digital, utilizando token, usuário e senha, e-CPF, todas essas tecnologias embutidas. E com o papel zero, a economia de recursos. Não utiliza-se mais papel, economiza com toner, com impressoras e vários outros equipamentos e periféricos dentro do RPPS. E traz uma economia nesse sentido. E até mesmo o andamento do processo ele se torna mais célere. Porque está online. Em qualquer local que você estiver, você consegue trabalhar. Com a pandemia, quantas empresas e RPPS que não estavam preparados porque não eram digitalizados, não trabalhavam de forma digital, tiveram que enquadrar e tiveram que se digitalizar. A pandemia ela acelerou e muito a utilização da tecnologia no nosso dia a dia. E no RPPS não foi diferente. É claro que aqueles que estavam preparados, eles conseguiram dar continuidade de forma melhor no seu trabalho. E outros tiveram que adaptar. Agora, a nível de empresas, quantas empresas não conseguiram adaptar e ficaram no meio do caminho? Exatamente pela questão digital e a questão da digitalização que não existia. Aqui acho que vocês viram o sistema rodando, demonstrando exatamente a questão do processo virtual no sistema, emissão de planilha de cálculo de forma automática, com os dados e os segurados implementando o requisito, você consegue fazer a apostadoria no ato, em tempo real, se você tem uma base de dados completa com todas as informações. Processo digital aqui do lado, nós temos as assinaturas, aquela chavinha ali. Temos o controle de confidencialidade de documentos. Então, se tem no processo um laudo médico que nem todos podem visualizar, com o controle de confidencialidade isso é possível. E aí não fica aberto a todos esse acesso a uma documentação confidencial. Então, assim, todas as seguranças, a visualização do processo na sua íntegra, com todas as assinaturas ali implementadas nas peças processuais, os despachos sendo emitidos pelo sistema, tudo isso para gerar economia de recursos no RPPS. Aumento de produtividade. Então, a partir do momento que você tem um software que traz essas possibilidades, a produtividade ela é possível ser aumentada. As metas a serem atingidas, a visão do gestor com o sistema atuando no operacional, a visão do gestor em acompanhar os indicadores, as metas estão sendo atingidas ou não, remanejamento de equipe para poder atuar naquilo que tem sido gargalo no RPPS. Enfim, uma visão macro para a gestão, para ele ter condições de pensar o RPPS de forma inteligente e ter aí melhores resultados e o aumento de produtividade no dia a dia do RPPS. Melhoria no atendimento e comunicação com os segurados. Os segurados hoje, na verdade não segurados, nós todos, estamos sempre atrás de resposta imediata. Quando nós buscamos um atendimento, nós esperamos um retorno rápido do atendimento. E com os segurados não é diferente. E como que você consegue atender os segurados da melhor forma? Utilizando várias formas de atendimento e multicanais. Multicanais utilizando-se aplicativo, nós temos, meu RPPS, portal via web, nós temos também. E aí vocês podem usar o WhatsApp, e-mail, central telefônica, várias formas
de atender os segurados. E isso são multicanais, né? No aplicativo via portal de segurado, ele consegue abrir processo, acompanhar aquele processo para saber como ele está, se já foi deferido, se não, se foi indeferido, simular o benefício antes da aposentadoria, ter acesso ali ao seu contra-cheque, agendar uma perícia médica e depois acompanhar esse resultado da perícia via aplicativo e várias outras funções que o aplicativo oferta, evitando o deslocamento do segurado. Onde ele estiver, em qualquer localidade, ele vai ter acesso àquela informação. Consequentemente, resposta rápida, né? E, além de multicanais, o importante também é ter o Omnichannel. O que é isso? É a integração desses canais. Porque vocês imaginam, o mesmo segurado entrando em contato com todas as plataformas porque ele quer resposta rápida. E se não houver integração, você vai ter várias pessoas, às vezes, respondendo o mesmo segurado. Porque ele entrou em contato via portal, via telefone, via aplicativo. E se não houver uma integração, isso pode acontecer nessa situação. Então, a importância de haver a integração desses canais para otimizar o trabalho da equipe também. Ainda falando em atendimento, via empréstimo consignado... Desenvolvemos uma solução para a gestão própria do consignado RPPS. ConsigPrev. Garanta para o seu segurado empréstimo com as menores taxas. Agilidade na simulação de créditos, aprovação rápida e contratação segura. ConsigPrev. Uma solução elaborada exclusivamente para gerenciar o consignado como parte do portfólio de investimentos do RPPS. Mantenha sua gestão eficiente. Simulador de empréstimo. Workflow de aprovação de contratos. Painel de controle do gestor. Simulação de empréstimos pelo aplicativo. Conheça o ConsigPrev, uma solução segura e eficiente para a gestão de empréstimos consignados. Agenda assessoria. Então, aqui nós falamos do ConsigPrev, também uma solução para atendimento dos segurados nos empréstimos consignados, que a 103 autorizou que os RPPS pudessem realizar essa modalidade, atuando com gestão própria. Nós estamos hoje com 6 clientes, atuando com empréstimos consignados e com um resultado excelente. A rentabilidade é acima dos investimentos de renda fixa. E o atendimento ao segurado nós ofertamos via aplicativo, via canal, nesses multicanais que eu citei a vocês, que é a outra forma dele ter acesso a outro serviço ofertado pelo RPPS. E com essas soluções tecnológicas, o RPPS tem condições de buscar ofertar o melhor atendimento, utilizando a tecnologia, tem condições de gerar estratégias para melhorar esse atendimento, a satisfação do seu público-alvo, que são os segurados, servidores ativos, aposentados e pensionistas, uma comunicação mais eficaz com os segurados, que ele terá as respostas ali na palma da mão e nos outros canais que o RPPS disponibiliza. Tudo isso com tecnologia no atendimento ao segurado e com condições de mensurar o sucesso do atendimento, através de pesquisa de satisfação, através aí dessa coleta de feedback dos segurados, dos serviços que estão sendo ofertados pelo RPPS. Seguindo, temos ainda a democratização de tomada de decisões. Porque hoje, o gestor, os diretores do RPPS, estando em reuniões, precisam de informações na palma da mão, para tomar decisões, para definir estratégias, e com o aplicativo App Gestor isso é possível. Vocês estão vendo alguns dashboards aqui, rodando. São dashboards que trazem informações da quantidade de benefício que foi concedido no mês, e o que você já tem concedido para trás, e daquilo que é concedido no mês, quanto que vai representar de valor a mais na folha de pagamento, o quanto a sua folha de pagamento está naquele mês atual, a arrecadação de contribuição, o que estava previsto foi arrecadado ou não foi arrecadado? Os repasses estão sendo feitos em dia ou não estão sendo feitos em dia? Os investimentos, está atingindo a meta atuarial, não está atingindo a meta atuarial? Como está distribuída a carteira do RPPS hoje? Tudo isso é possível acompanhar na palma da mão. Então, assim, são informações relevantes para o gestor tomar decisões
de forma mais rápida, de forma mais célere. Ainda, perícia médica, quantos que foram realizadas no mês, o quantos que recebeu a nível de compensação previdenciária, dentre outras. Todas essas informações na palma da mão aí para a gestão do RPPS, tanto acompanhar o dia a dia, quanto tomar decisões imprescindíveis aí para o RPPS. E eu encerro minha palestra de hoje com uma frase que diz: crescemos um pouco mais sempre que nos permitirmos transmitir e absorver conhecimento. Eu sou da Agenda Assessoria, estamos com um stand aqui no evento. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso serviço, do nosso trabalho, nos procure. A nossa missão é ofertar as melhores soluções para os RPPS. Somos uma empresa com 30 anos no mercado, no segmento, trabalhando 24 horas, eu sempre digo isso, com a RPPS. Nossa expertise especializada é em RPPS. Então, nós pensamos em soluções para levar os RPPS e resolver os problemas e contribuir com a gestão. O que nós mais queremos é que os RPPS sejam referência em gestão, referência em tecnologia, referência no atendimento aos segurados, com a nossa contribuição no dia a dia. Muito obrigada a todos. Tem os contatos aqui no slide. Se quiserem falar um pouquinho mais, estou à disposição. Muito obrigada. Opa, estão me ouvindo bem? Boa. Então, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando muito o evento e que tenham aproveitado bastante a palestra da Elida. Acho que vai ser um pouquinho difícil seguir aqui, mas bora lá. Meu nome é Isadora, eu faço parte da equipe do Atlas. O Atlas é um sistema de gestão de investimentos que, assim como se escreve, nasceu focado no mercado RPPS. Então, desde o primeiro dia ali do planejamento, a gente pensou no que atenderia melhor esse mercado. O passador está... Pessoal, antes da gente começar, eu vou lembrá-los de uma coisa que me pediram, que é para vocês utilizarem a camiseta para entrar no jantar hoje, tá? Vocês devem ter ouvido isso umas 50 vezes, mas fica o reforço aí. E quem quiser usar aí a tecnologia para lembrar de pegar a camiseta, coloque um lembrete, tá, no celular e bora lá. A gente está aqui, né, no 57º Congresso da ABPEM e eu não posso deixar de agradecer toda a equipe da ABPEM, né, por viabilizar esse evento, a Elida, o Correinha, por, né, comporem esse painel aqui comigo e a todos vocês, tá, pela presença. A nossa palestra, né, ela tem como tema tecnologia como ferramenta de gestão do ativo e do passivo e agora a gente vai focar um pouquinho no ativo. Um pouquinho, né, do que a gente vai ver hoje agora, então, uma programação. A gente vai fazer uma introduçãozinha, falar um pouco sobre o acompanhamento e controle da gestão de investimentos, sobre a parte de análise, né, de investimentos, a parte de prestação de contas, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre desafios e oportunidades para fechar, tá bom? Lembrando que o nosso foco aqui é tecnologia. Tá? Então, enfim, vamos continuar batendo um pouquinho mais nessa tecla. Acho que serão bem complementares aqui as apresentações. Bom, quem aqui está no RPPS há bastante tempo? Quem está há mais de 10 anos? Correinha, pode levantar a mão. Quem está há mais de 20 anos? Quem está há mais de 30 anos? Essa Correinha, inclusive, muito conveniente, né? Ele ser um moderador aqui para essa pergunta. E pessoal que está há mais tempo... mas pensa um pouquinho no que mudou no seu RPPS desde que você entrou. Vou nem falar desde que ele nasceu, né? Alguns entraram quando nasceu o RPPS, mas desde que você entrou no seu RPPS, o que mudou? O que será que mudou nos últimos 10, 20, 30 anos? Então, quando a gente pensa, né, sobre isso, até conversei com algumas pessoas e vou contar os milagres, mas não os santos, né? Mas tem gente que fala, quando o meu RPPS nasceu, não tinha nada. Né? E aí como que fazia a gestão dos investimentos? Não fazia. Era terceirizado, né, no primeiro momento. E depois que passou a ser
né, interno, que vocês internalizaram isso? Aí passou a utilizar-se muito papel. Então, todo o relatório, né, a gente gerava ali todos os cálculos e fazia tudo no papel mesmo. Legal. E depois? Me falaram de um grupo de e-mail que foi criado para trocar informações ali. Então, hoje são os grupos de WhatsApp, né, que o pessoal tem, então nasceu ali com um grupo de e-mails. E tudo isso foi evoluindo bastante até chegar na configuração que vocês têm hoje, né, dentro de cada RPPS. O Fernandão é uma pessoa da nossa equipe, ele contou uma história também que ele foi visitar uma RPPS, interior ali de São Paulo, há uns 30 anos atrás, e aí ele chegou e a pessoa estava com um monte de pilhas assim de papel ao longo de uma escada assim inteira, porque estava organizando as concessões de benefício, no caso. Então, cada pilha ali era um processo. Agora, pensa o que não acontece, né, quando você tem os processos organizados dessa forma. A quantidade, né, de erros, de inconsistências que você naturalmente não gera. Então, eu vou começar, né, aqui com essa frase que ela está num livro, na verdade, que eu estou lendo, e eu achei ela bem conveniente, que é: a tecnologia pode transformar ações que antes eram difíceis, irritantes e complicadas em comportamentos fáceis, indolores e simples. Então, quando você consegue aplicar a tecnologia de maneira adequada, você tende a ter resultados muito positivos. Tá? Bom, então, vamos entrar agora um pouquinho na parte de acompanhamento e controle, tá, da gestão de investimento. Tudo começa por aqui, né? O acompanhamento e o controle é o que permitem que você tenha uma visão completa dos seus investimentos. Tá? Então, primeiro assim, tem algumas perguntas, algumas informações, talvez todo mundo do RPPS, independente da área, deveria saber, né? Quando você vai num médico, você espera que ele saiba algumas coisas. Você não espera que um médico saiba qual time que está na Série A. Talvez ele até saiba, né? Mas não é esperado isso dele. E quando você conversa com alguém de um RPPS, o que você espera assim, que ele saiba? A gente focou aqui um pouco na parte de investimentos, né? A gente pode aplicar isso para todas as áreas, mas é aquela ideia geral, né? O que todo mundo do RPPS deveria saber? Então, qual que é o patrimônio do seu RPPS? Todo mundo sabe? Não na vírgula, né? Saber que é 42 centavos ali depois da vírgula, mas quantos milhões, quantos bilhões, né? Nos casos tem. Qual que é a meta atuarial desse ano? Todo mundo sabe? E falando em meta, né? Seu RPPS bateu meta em 2023? E como que está 2024? Trivial, né? Bater meta no mercado, tranquilo. Quais tipos de ativos seu RPPS tem em carteira? Vocês investem em título público direto ali? Pensam nisso? Quais prestadores de serviço vocês têm ali na carteira? Como que está essa distribuição entre as instituições financeiras, né? Todo mundo, os agentes autônomos, enfim. Como que é essa relação aí? Quais são os segmentos mais investidos? Então, essas são perguntas bem gerais, né? Quando você pensa no gestor mesmo ali do RPPS, o gestor de investimentos, você espera que ele saiba tudo isso aqui com muito mais detalhe, né? Mas aqui são ideias básicas, né? E que estão contidas no que a gente chama de acompanhamento e controle, que é, novamente, você ter essa visão do todo. Tá? Você conseguir realmente enxergar como estão os investimentos do seu RPPS. É um ponto de partida. Tá? A primeira coisa aqui é você saber do que você precisa. A gente colocou, né, algumas perguntas ali, mas o que o seu RPPS precisa? Como é que é o dia a dia dele? Porque a gente, apesar de ter um ponto comum, que somos todos RPPS, tem questões muito diferentes de cada um, né? Realidades muito diferentes. Então, às vezes, você tem um RPPS que tem 10 servidores trabalhando ali. Tem RPPS que a área de gestão de investimentos tem 10 servidores. E tem RPPS que tem 2 servidores, né, para fazer o trabalho completo ali. E, no limite,
um outro, né, tem um servidor. Então, o que é o seu dia a dia? O que se encaixa para o dia a dia do seu RPPS, né? Boas práticas, essa é uma questão padrão, né? E independe assim também do assunto e da área que a gente está falando. Mas quais são as boas práticas de mercado? Pensando aqui em investimentos. O que os RPPS que são mais qualificados, que você admira, fazem? E nisso o Progestão entra bem forte, né? Por fim, a regulação. Então, você precisa atender o que a regulação solicita. Um segundo passo, organizar fontes e dados. A Elida falou aqui de dados, gente, mas assim, é porque realmente é a base de qualquer coisa com a qual você vai trabalhar, tá? Em tecnologia. E isso pode ser um desafio bem grande. Tá? Organizar as fontes, o que você vai fazer, tratar os dados, né? Alguém falou aqui, claro, de senso, né? Mas na hora me veio, precisa ter bom senso também, às vezes, para poder julgar se alguma coisa está coerente ou não. Hábitos e relatórios, aqui a gente está falando de 2 pontos. Um é, quando você sabe do que você precisa, você consegue montar um relatório. Senão, você corre o risco de montar um relatório que vai ter um monte de informação que não ajuda ninguém a tomar decisão nenhuma. E a questão de hábitos é uma coisa que acaba entrando bastante na parte de tecnologia, porque também de pouco adianta você ter um relatório se ninguém olha. Então, os relatórios são perfeitos, tem todas as informações, sensacional, mas ninguém olha. Então, é como se ele não existisse, tá? E, por fim, um ponto muito, muito desafiador é a manutenção. Ele é até um pouquinho subestimado, na minha opinião, porque às vezes a gente tem até uma empolgação assim, para fazer algo, implantar algo, começar, né? E aí você atinge ali um resultado muito legal e é muito difícil manter isso. Então, a manutenção ela traz um esforço que é essencial quando a gente pensa em perenidade. E quando a gente fala em RPPS, essa palavra, né, perenidade, ela é muito importante. Tudo isso aqui tem muito a ver com estudo e experiência. Assim como tudo na vida, você precisa ter o conhecimento e valorizar as experiências que já existiram, tá? Para poder conseguir dar os próximos passos. Alguns pontos de atenção. Também tem um pouco a ver, né, com a questão de dados. Essa frase, né, lixo entra, lixo sai, ela quer dizer que se você coloca dados errados em um sistema, os relatórios vão sair incorretos. Aqui não tem muita magia, né? Se você vai cozinhar uma refeição, você pode ser cozinheiro excelente, tá? O melhor. Mas se os alimentos que você vai usar ali, ou seja, a sua base, está estragada, a sua comida não vai ficar muito boa. Então, aqui é a mesma coisa. Então, não tem sistema que resolve uma base de dados que está maltratada ou que está incorreta, tá? Essa é uma frase muito comum, né, do pessoal falar, porque quando você tem extratos, por exemplo, dos investimentos, se tem algum erro no extrato, então ali na fonte já tem um problema. E aí o resto tudo, né, o problema vai sendo encaminhado aí. Esforço contínuo e não pontual. Aqui tem a ver com a questão de criação de hábito e de manutenção também. Então, quando você pontualmente se esforça para fazer alguma coisa, aquilo fica bom naquele momento, mas a questão da perenidade se perde. Acompanhamento e controle são a base para uma boa gestão de recursos. Então, o acompanhamento e controle é você enxergar como está para, a partir disso, conseguir construir coisas e tomar decisões. Tá? Bom, um exemplo aqui é um exemplo básico quando a gente fala de controle, que é a consolidação e atualização da carteira. Tá? Acho que é legal vocês pensarem um pouco em como que isso é feito no RPPS hoje. O quão trabalhoso é fazer isso, enfim. Quando a gente fala de atualização de carteira, a coisa que a gente mais ouve assim no Atlas é eu quero, no máximo, apertar um botão e a minha carteira está atualizada ali e pronta. Né? E,
nós também queremos. Mas isso tem alguns desafios, né? Então, quando a gente fala de sistemas integrados que consolidam diversas fontes, isso ajuda muito. Você ter essa experiência de tudo ser fluido, né? E tudo estar automaticamente atualizado. Mas, muitas vezes, não é suficiente, até porque, dependendo da fonte, você pode não ter uma abertura de integração. Automação tem muito a ver com essa parte de integração também, né? Porque muitas vezes a integração é uma parte essencial para você automatizar algum processo. E aqui a gente lida com muita discussão, porque nem toda automação é inteligente. Tá? Aqui você precisa realmente ver o que seu RPPS precisa para daí ter uma tomada de decisão, né, em relação a esse esforço que você vai colocar na automação para as coisas fazerem sentido. Aqui, de novo, hábitos e rotinas, porque se você tem a sua carteira atualizada diariamente e não olha ela, não tem por que atualizá-la diariamente. Entendeu? A questão da construção do hábito, ela começa com alguns primeiros passos de você olhar aquilo sempre. Então, é mais fácil você começar fazendo uma flexão por dia do que você começar já de cara fazendo 100 flexões. Uma flexão por dia não resolve a sua vida, mas é o começo da criação de um hábito. Aqui, com a análise, o controle, o conhecimento sobre os investimentos, é a mesma coisa. Então, quando você começa a olhar os relatórios, no primeiro dia tem coisa demais, e aí pode parecer tudo meio confuso. E depois as coisas vão clareando um pouco. Possivelmente você não vai entender tudo do dia para a noite, mas ao longo do tempo você vai construindo esse entendimento e conseguindo aproveitar mesmo, tá, os relatórios que você já tem. Manutenção e reavaliação constantes. Essa parte, né, de você olhar todo dia também desperta uma visão do que você quer ver a mais. Então, é natural que você queira evoluir e fique reavaliando a todo momento o que você tem. Tá? Se é suficiente, quais próximos passos você pode dar, enfim. E vamos falar agora um pouquinho da parte de análise, tá bom? Estou controlando aqui o tempo para não me atrasar. Falando agora de análise de investimentos, então essa parte tão importante, né? O que motiva cada movimentação que vocês fazem? Por que você resgata de um fundo e não de outro? Por que um certo fundo é escolhido como fundo caixa? Então, essas motivações, elas podem ser diversas, né? E a gente, né, ao longo da história, em geral, não só tipo de RPPS, mas uma motivação que pode ser por um sentimento. Eu gosto daquela pessoa, eu gosto daquele prestador de serviço. Então, a motivação, nesse caso, seria um sentimento ali que você desenvolveu pela pessoa, né, e não pelo investimento em si. E aqui, o que a gente quer comentar é sobre decisões orientadas a dados. É algo que a tecnologia também bate muito nessa tecla, e, no final das contas, hoje, você precisa de dados para embasar qualquer decisão de investimento que você tome. Tá? Tem duas frases aqui que eu quero comentar com vocês, eu acho elas bem legais. A primeira é: em Deus, nós confiamos. Todos os outros precisam trazer dados. Então, beleza, Deus eu confio. Agora, todos vocês aí, ou me trazem dados, ou não vai ter como a gente conversar. E a segunda, que tem um significado meio parecido, é: sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. E daí eu também tenho a minha, né? Cada um vai ter a sua, e a gente vai ficar conversando aqui, legal, mas sobre opiniões. A gente não vai chegar em fatos, em conclusões e falar assim, não, beleza, agora todo mundo aqui concorda que isso aqui é o melhor. E eu quero trazer um ponto que eu acho muito importante, que é, legal, dados, um monte. E eles bastam? Tipo, você ter um monte de dado, é suficiente? Sei lá, para um fundo, eu te dar a série histórica de cotas inteira dele. É suficiente? Não, né? Tipo, na verdade, dados são a base, eles são extremamente importantes, e a qualidade deles importa muito, mas eles não são suficientes.
Então, os dados, eles são o começo. E aí você precisa fazer isso virar alguma informação. Então, no exemplo aí da série de cotas, você vai traçar um gráfico de rentabilidade, você vai calcular a volatilidade, você vai calcular você vai... Ok. E aí você precisa entender. Não adianta você ter 50 valores diferentes ali, 50 métricas de risco, de análise de rentabilidade, de estatística e tal, se você não conseguir interpretar o número que está ali. E aí você vai conseguir tomar uma boa decisão, uma decisão embasada, uma decisão baseada em dados, com esse entendimento. Aí o ciclo se fecha. E em tudo isso envolve muito a parte de educação. Isso aqui não tem como fugir, né? Porque se você não sabe o que significa uma coisa, ok, você aprende. E agora é uma coisa a mais que você consegue interpretar e avaliar. No caso aqui, a gente está falando da gestão de investimentos. Isso vale para qualquer coisa. Então, beleza, né? O que motiva cada movimentação? A gente defende aqui decisões orientadas a dados e ter processos bem estabelecidos no seu RPPS. É uma coisa fundamental. Então, quando fala, o que motiva? Principalmente, né, se você for da área de gestão, você precisa falar, o nosso processo de investimento é esse aqui. A gente faz essas análises, pede essas informações, faz essas reuniões, e com base nessas métricas aqui que a gente estabeleceu, a gente toma uma decisão de investimento. E quando isso está mapeado, você consegue perpetuar ali, né, consolidar um processo. Mas um ponto que é bem importante é, você documentar, mapear processo, não é você congelar ele e nunca mais mexer. Tá? As mudanças acontecem e elas precisam acontecer, e daí o mapeamento precisa acompanhar isso. Tá? Por fim, um ponto que eu acho que também é bem sofrido, que é documentação. Então, se, hipoteticamente, o seu RPPS tomou ali uma decisão de investimento e fez tudo, tá bom? Que precisava ser feito, todas as análises, todas as reuniões, um negócio assim, redondo, tá? Mas nada foi documentado. Meses, anos depois, vem um questionamento, e aí? A documentação, ela acaba sendo a prova de que algo foi feito e de que foi feito de uma certa maneira, e também ela é um arquivo ali para perpetuar um conhecimento. Tá? Então, por isso ela é tão importante. Ela é muito trabalhosa de fazer, eu sei que dá muita preguiça, né? Mas a documentação ela é tão importante que ela está presente em um monte de regulação, né? Um monte de partes ali da regulação. Quando você faz uma PR, quando ela é bem documentada, isso ajuda muito, né? É muito comum a gente ver em APR aplicação. Tipo, a descrição da APR é aplicação, ou resgate. Mas essa informação já estava lá. Então, a descrição é justamente para você complementar, né, essa documentação aqui. Aqui, quero comentar que um está muito ligado com o outro. Né? Então, a parte de análise de investimentos e a parte de acompanhamento e controle, elas estão muito juntas. Porque você ter um acompanhamento e controle é o que alimenta ali, né, a sua análise de investimentos e vice-versa. Até porque a análise é algo que você faz ali num certo momento. E o acompanhamento e controle, ele vai acompanhando ali a evolução da sua carteira ao longo do tempo. Bom, entrando agora aqui na parte de prestação de contas, né, como que a tecnologia pode ser uma ferramenta. A gente tem aqui a atuação dos órgãos fiscalizadores. Tá? E eles cobram diversas coisas. E a ideia aqui é trazer uma visão tecnológica para você poder prestar contas. A questão da transparência é você prestando contas para a sociedade. Né? Então, a tecnologia também precisa te ajudar com isso, porque como que você divulga as informações ali publicamente? Através do seu site, por exemplo. Ok, e como que você sobe as informações ali? Muito trabalhoso, daí não faço. Né? A gente vê vários sites que têm as APRs ali só até 2021. Por exemplo, por que esse processo foi quebrado? Porque teve um trabalho, teve uma barreira. E daí entra a tecnologia nesse papel de
auxiliar uma tarefa que é muito trabalhosa a se tornar mais simples e direta. Novamente, documentação. Então, documentar toda a relação que o seu RPPS teve com o Tribunal de Contas é algo que ajuda muito ali no dia a dia. Aqui, mais 2 pontinhos, né? E daí vou dar 2 exemplos, mas o acesso à informação aqui é tanto para dentro do RPPS quanto para fora. Então, quando a gente fala para dentro do RPPS, será que faz sentido só o gestor de investimentos ter acesso às informações? Quando a gente estava estruturando, né, ali o Atlas, a gente conversou com vários RPPS e teve um ponto que foi muito comum a todos, que assim, surgiu várias vezes, que era, muito legal essa ideia de vocês, mas eu quero dar um acesso para o meu conselho. Porque toda vez, né, o conselho fica pedindo esse relatório, e está super certo de pedir, mas eu quero um negócio mais direto, né? Então, ok, tanto que isso foi algo que a gente contemplou na plataforma, justamente para dar essa flexibilidade de acesso. Para o conselheiro, domingo de manhã, precisa ver um relatório, né? Ele ter esse acesso, ter essa autonomia, ter essa facilidade. Então, quando a gente fala do acesso à informação, é você conseguir deixar a informação homogênea disponível mesmo para todo mundo. E o acesso externo, aí ele, claro, naturalmente ele vai ser um pouco mais restrito, mas aí ele precisa existir também, seja através do seu site, seja através do envio de prestação de contas. E, como eu falei, né, a proposta aqui é você utilizar a tecnologia para garantir a conformidade com as regulamentações específicas do RPPS. Aqui eu vou trazer 2 exemplos quanto a isso. Primeiro é a verificação do enquadramento. A 4963, ela coloca um monte de limites, né? Você tem a classificação dos ativos e aí vai ter um monte de limites. Você tem limite por item, limite por artigo, limite por grupo. Você tem a política de investimentos, que pode ser mais restritiva, né, do que a própria regulação. E você tem também o pró-gestão, que impacta aí nos limites. E, gente, não sei se vocês já tentaram, mas fazer o controle disso por Excel é um desafio que, assim, quase não dá para fazer. Então, é só um exemplo de que fazer isso na mão não dá para fazer. Você precisa usar alguma ferramenta tecnológica para isso. No caso do Atlas, foi uma tela desafiadora, tá, de fazer, e que tem um caso aqui interessante, que é quando a gente desenvolveu o sistema, lançou ele, né, enfim, todas as telas que a gente tinha, todos os acompanhamentos, todos os controles, eles estavam ali no fechamento do mês anterior. Então, agora a gente está aqui em junho, né, você teria seus relatórios ali de maio. E, ok, um feedback que a gente recebeu assim, exaustivamente foi, poxa, eu preciso ter as telas em junho, né? Se eu estou em junho, estou lançando as movimentações de junho, aí eu vou ter a tela em maio. E a tela de enquadramento foi a mais criticada, tá, nesse sentido, porque ele falou assim, aí eu vou acompanhar ali meu enquadramento, aí a hora que eu atualizar junho já vai ser julho, e aí eu vou ver que eu fechei o mês desenquadrado. Aí, poxa, eu preciso ter uma gestão mais proativa. Aí, enfim, a gente fez a reeducação, né, alterou a arquitetura para atender essa demanda, que faz todo sentido. Você tem que ter uma gestão mais proativa, você tem que ver a sua carteira. Tudo bem, que a cota de hoje não temos ainda, né? Mas você tem a cota de ontem, então vê na data de ontem, vê na data de anteontem, vê na posição mais atual possível, para você ter essa gestão realmente no dia a dia. E a geração de relatórios com padrões específicos. Tem alguém de São Paulo aqui? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Tem algumas pessoas... É que o Tribunal de Contas de São Paulo tem uma demanda específica que eu vou usar aqui de exemplo, mas primeiro o DAIR, né, comum a todo mundo. O DAIR, ele pede informações específicas, que por vezes são bem chatinhas de organizar. Então, quando você tem uma ferramenta tecnológica que te ajuda com isso, ou que ainda traz alguma automação nessa parte, ajuda muito, né, nesse lançamento, porque o RPPS, ele vira e mexe, precisa lançar a mesma informação em 50 lugares diferentes, né? Você precisa fazer a movimentação de fato, aí você precisa lançar no sistema de contabilidade, aí você precisa lançar no seu sistema de controle de investimentos, na planilha que você tem, você precisa lançar no CADPREV, mandar para o Tribunal de Contas, enfim, são muitas vezes, né, que você precisa lançar a mesma informação. Então, se você busca uma integração, uma automação,
você tenta viabilizar, né, e trazer aí produtividade para o seu dia a dia. O caso da UDESF é porque o Tribunal de Contas de São Paulo tem uma demanda específica que é a geração de um XML. As informações aqui são informações de investimento, mas a questão é gerar esse arquivo, tá? Que é algo bem trabalhoso de fazer manualmente, que quando você tem uma ferramenta acaba sendo uma mão na roda. Bom, aqui a gente tem esses três, tá, que andam de mãos dadas. Então, às vezes, o Tribunal de Contas vai fazer uma pergunta, vai gerar um apontamento ali que vai fazer você melhorar a qualidade da sua gestão de investimentos. E aí você vai ter um acompanhamento e controle melhor, vai ter que fazer uma análise melhor, e as coisas vão se alimentando. Acho bem difícil, né, não é impossível aqui, ter algum RPPS que tem prestações de contas perfeitas, tá, impecáveis, mas não faz um bom acompanhamento e controle. Porque senão, de onde você vai tirar as informações para passar, né, para passar para o tribunal, para passar para o ministério? E, bom, para a gente fechar aqui, quero comentar alguns desafios e oportunidades. Então, primeiro, gente, não é fácil mudar, tá? Como as coisas são feitas. Ele até comentou sobre isso. Realmente, a gente naturalmente tem uma resistência à mudança e, num primeiro momento, as coisas são mais trabalhosas. Elencar o que faz sentido mudar e o que é prioridade também não é. A gente tem recursos limitados, né? É a realidade. Então, você vai priorizar alguma coisa. E se você está fazendo algo, você não está fazendo todo o resto, né? Então, isso também é um super desafio. E, muitas vezes, melhorias geram mais trabalho em um primeiro momento. Então, você precisa ter objetivos de longo prazo. Isso é um desafio. Toda vez que você vai implementar uma coisa nova, você precisa rodar 2 processos em paralelo. Porque você está trocando a roda do carro com o carro andando. Ah, legal, estou aqui gerando um novo relatório, mas eu ainda preciso gerar os que eu já gerava, né? Eu preciso manter. Ah, eu estou desenvolvendo uma automação aqui para gerar um arquivo que meu Tribunal de Contas pede. Ok, mas você ainda precisa gerar ele do jeito que você gera hoje para poder mandar. Porque eles não vão esperar, né? Você tem prazos ali para serem cumpridos. E uma questão que entra muito quando a gente fala de tecnologia é a mudança de cultura. Tá? Esse é um desafio maior do que a parte técnica. Porque daí a gente volta na questão de formação de hábito e de rotina e na questão de, se você tem um relatório e ninguém olha, para que esse relatório existe? Eu vou comentar só um case aqui rapidinho que eu acho bem interessante, que é o acúmulo de pequenas melhorias leva a uma diferença significativa. O caso não tem a ver com investimento, mas se aplica bem assim no nosso dia a dia, que é a equipe de ciclismo lá da Inglaterra. Ela estava numa crise assim ferrenha mesmo, acho que em 1996, se não me engano, até eu anotei aqui, uma crise 1900. Aí não sei se é 96, acho que é 96, tá, gente? Acho que eu anotei ali errado. Mas enfim, eles não ganhavam nada, o ciclismo que sempre foi tradicional estava assim afundado. E essa pessoa, né, esse Dave Bransford, ele veio com uma teoria de ganhos marginais. Então, qual que é a ideia? É que se você melhorar um pouquinho todo dia, ou conseguir juntar muitas melhorias pequenas, você vai chegar num resultado relevante. Então, ele mexeu lá na equipe de ciclismo em um monte de coisa. Ele mexeu num detalhe ali da bicicleta, mexeu num detalhe da roda, passou um gel diferente ali, pós-treino, e foi fazendo pequenas melhorias na equipe até conseguir um resultado relevante. Então, se antes eles estavam numa crise, né, ali é 96, enfim, não foi tanto tempo, em 2012, eles ganharam 12 medalhas olímpicas nos Jogos de Londres. Quando a gente pensa em um jeito de representar, tá? Só uma representação aqui, matemática disso, né? Se você melhora 1%, tem esse 1,01 ali todo dia, né? Então, 365, você vai ter melhorado umas 37, quase 38 vezes aí no ano. E se você piora um pouquinho todo dia, você vai ter quase zerado ali o seu desempenho. Então, o que eu quero
deixar aqui para vocês é que essa parte de tecnologia ela é um desafio, mas existem soluções no mercado para ajudar o seu RPPS. Tá? E eu quero convidar vocês a pensar nisso como um todo. Então, quando a gente fala do bom uso, né, da tecnologia, sempre pode ter o mau uso, mas aqui a gente vai focar no bom. Ele é um desafio que eu convido vocês a enfrentar, tá? Porque a ideia aqui é gerar autonomia e perenidade. Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer muito a todos vocês, tá, pela atenção. Aqui estão os meus contatos também. A gente fica à disposição para, se vocês tiverem alguma pergunta, não sei muito bem como a gente está aí de tempo, mas é isso. Foi um prazer falar com vocês, viu? Bom, fazer só um pequeno comentário que realmente tanto a Isadora do Atlas e a Hélida da Agenda Assessoria falaram nesse horário aí praticamente sobre tecnologia, certo? Então é uma coisa que só tem evolução, né? Nunca vai diminuir. Hoje estão se falando muito, né, na tal da IA, inteligência artificial. Com certeza esse daí daqui a pouco, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão se falar em inteligência artificial nos regimes próprios, né? Então é uma evolução que não tem volta, né? Então por isso que a gente vê o caso da Isadora, né, que falou sobre documentos, papel, essas coisas, né? Quer dizer, hoje nós temos aí, né, quem está implantando já esse UNDOC, a gente vê uma diminuição grande de papéis, né? E isso daí gera economia para o regime próprio, tá certo? Então a tecnologia entrando na nossa vida, tá certo? Não tem como escapar disso daí, tá certo? Então, se alguém tiver que fazer alguma pergunta, né, pode levantar o braço aí, que a Hélida e a Isadora estão para responder, tá bom? Eu acho que está bem esclarecido, né, as duas palestras, né? Então a ABPEM agradece bastante as duas palestrantes aqui e oferece para elas aqui uma pequena lembrancinha, tá bom? Obrigada. Se alguém quiser inventar uma dúvida depois, a gente está com o stand ali embaixo também, tá? Se quiserem tirar uma foto com a gente também, serão muito bem-vindos. Pessoal, muito obrigada. Obrigado, Correinha. Parabéns, ABPEM. Gratidão por esse momento. E encerramos. Tá joia. Aí, obrigado da presença de vocês, né? Obrigado, Isadora. Obrigado, Hélida, também. Obrigada, Correinha. Valeu.